reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir de minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Apenas por um instante, vamos agradecer a Deus. Pai, graças te damos, ó Deus, por mais esse dia. Graças te damos, ó Deus, pelas nossas vidas, pela saúde, pela maneira como o Senhor, ó Pai, tem nos guiado, a maneira como o Senhor tem nos dirigido em todos os nossos passos. Te louvamos e te bendizemos, ó Deus, pela maneira como o Senhor tem cuidado da sua igreja, ó Deus, a tua igreja, o teu corpo místico, não apenas aqui, ó Deus, na cidade de Hamilton, no Canadá, mas em todo o mundo, sabendo que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a tua verdadeira igreja. Deus maravilhoso, nos reunimos nesse momento, ó Pai, para apresentar a Ti o nosso sacrifício vivo de louvor e adoração a Ti. Senhor Deus, precisamos de Ti e sabemos que a Tua palavra, ó Deus, é o nosso alimento, é o nosso pão diário espiritual. Portanto, nesta manhã, rogamos para que o Teu Espírito Santo nos guie, nos direcione, nos alimente, ó Pai, nos desafie e que realize a obra que o Senhor tem para realizar, ó Deus, em nosso meio aqui, e também que o Senhor alcance, ó Pai, os seus filhos e filhas que estiverem, ó Deus, ouvindo essa mensagem, quer ao vivo agora ou futuramente, ó Pai, ouvindo essa mensagem, que a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo os alcance, ó Deus, e que o Teu Espírito, ó Deus, os conforte, os alimente e realize todos os seus planos e desígnios, ó Deus, para a Tua honra, glória e louvor. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, meus amados irmãos. Série, portanto, de reflexões, o tema dessa mensagem é o sacrifício de seguir a Jesus. O sacrifício de seguir a Jesus. Nós começamos a nossa leitura no versículo 51, que diz que, aproximando-se o tempo em que Jesus seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Esse versículo, ele é importante pelo seguinte: ele é importante porque nós iremos apresentar três pontos principais nessa mensagem. Nós iremos falar, o primeiro ponto é o sacrifício da casa. O segundo ponto, o sacrifício da família. E o terceiro ponto, o sacrifício da obra. Essas três passagens, elas são melhores entendidas quando nós vemos o versículo 51. Por quê? Porque Jesus disse que Ele está a caminho de Jerusalém. E nós veremos que será a última vez que Jesus irá a Jerusalém. Esse caminho de Jesus até Jerusalém é o momento em que Jesus vai sofrer. É o momento em que Jesus irá padecer. É o momento em que Jesus será entregue às autoridades. É o momento em que as pessoas irão bater no rosto de Jesus, que as pessoas irão cuspir no rosto de Jesus. É o momento em que Jesus vai experimentar o sofrimento. É o momento em que Jesus, ele vai beber daquele cálice que ele na Bíblia orou, dizendo que se possível fosse que o Senhor passasse dele aquele cálice. É o momento em que Jesus vai beber o cálice do seu sofrimento. Então Jesus está indo a caminho de Jerusalém, mas ao ir a Jerusalém, ele vai passar pela cidade de Samaria, e as pessoas, ao reconhecerem, ao verem que Jesus estava a caminho de Jerusalém, vejam, as pessoas não quiseram receber a Jesus. O texto diz que Jesus envia seus discípulos para pedir preparativos, para que as pessoas recebessem Jesus em alguma casa, para que as pessoas dessem abrigo, para que as pessoas recebessem Jesus debaixo do seu teto, nas suas casas. Mas os samaritanos, os habitantes da cidade de Samaria, quando ficaram sabendo que Jesus estava indo para Jerusalém, eles disseram: nós não queremos receber esse homem no nosso meio. E aqui,
Talvez você se pergunte, mas por que eles não queriam receber? E um dos motivos era que os samaritanos possuíam uma rivalidade com os habitantes de Jerusalém. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, quando os descendentes de Davi pecaram e rasgaram o reino, quando Davi também havia pecado e Deus disse que o reino seria rasgado de sua mão, o povo de Israel, que é um só, que deveria ser um só, foi dividido em duas tribos, foi dividido em duas nações. O povo de Israel, ou seja, a tribo do norte e a tribo do sul. A tribo do sul é o que nós conhecemos hoje como os judeus, a capital era Jerusalém. A tribo do norte tinha um lugar de adoração em Gerizim, e é ali que ficava também os samaritanos. E os samaritanos desenvolveram uma rivalidade com os judeus. Embora eles fossem descendentes de um mesmo homem, de uma mesma família, os habitantes de Jerusalém não se davam bem com os habitantes de Samaria. E os habitantes de Samaria não se davam bem com os habitantes de Jerusalém. Portanto, quando eles viram que Jesus estava indo para Jerusalém, eles não gostaram disso e não quiseram receber a Jesus. Mas veja, Jesus está indo para Jerusalém para sofrer, meus amados irmãos. Jesus está a caminho do sofrimento. E isso é o cumprimento daquilo que a Bíblia fala, pois o profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro, ele apresenta Jesus como um homem de dores. Jesus é um homem de dores, é um homem que sofre. O texto diz que ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, um homem familiarizado com o sofrimento. Jesus foi um homem de tristeza, um homem familiarizado com o sofrimento, ou seja, Jesus foi um homem que estava acostumado a sofrer. A vida de Jesus foi uma vida de sofrimento, e agora Jesus vai experimentar o maior nível, o ápice do seu sofrimento ao caminhar até Jerusalém. O texto ainda diz que ele foi oprimido, ele foi afligido, ele foi golpeado. E a Bíblia diz que foi da vontade de Deus, aprove a Deus esmagá-lo, fazê-lo sofrer. Veja, isso é importante, precisamos saber isso. Falamos de Jesus, pregamos sobre Jesus muitas vezes, mas às vezes esquecemos de deixar claro aos ouvintes que Jesus foi um homem de sofrimento. Jesus foi um homem que sofreu. Jesus estava acostumado com o sofrimento. E agora Jesus caminha para o sofrimento. Eu gostaria de ler para vocês uma frase escrita por um evangelista inglês chamado Leonard Ravenhill, um grande servo de Deus. E ele disse o seguinte acerca do sofrimento: eu acredito que a essência, ou seja, o ponto principal, o ponto central, eu acredito que a essência do cristianismo é sacrifício, não sucesso. Vou repetir, eu acredito que a essência do cristianismo é sacrifício e não sucesso. Sacrifício e não sucesso. Às vezes, as pessoas vêm até a igreja esperando sucesso quando o evangelho fala de sacrifício. E isso está claro na Bíblia. Nós já lemos alguns versículos nas nossas séries de mensagens. Talvez um dos mais conhecidos seja o pronunciamento, a fala de Jesus, quando Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Ou, de outra maneira, no mundo vocês terão problemas, no mundo vocês terão sofrimento. E ele diz: mas tem de bom ânimo, fiquem alegres, tenham confiança, porque eu, Jesus, eu venci o mundo. Mas Jesus não engana ninguém ao dizer: no mundo vocês terão aflições.
O apóstolo Paulo, falando aos discípulos, dialogando com os discípulos, em Atos 14, 22, o apóstolo Paulo diz o seguinte: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Escute novamente o que o apóstolo Paulo disse em Atos 14, 22. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. O mesmo apóstolo Paulo, um homem também assim como Jesus, um homem acostumado com o sofrimento. Aliás, a Bíblia diz que quando Jesus chamou o apóstolo Paulo, na conversão do apóstolo Paulo, uma das frases de Jesus para ele é: eu vou te mostrar o quanto você deve sofrer, eu vou te mostrar o quanto você deve padecer pelo meu nome. E o apóstolo Paulo, agora escrevendo aos Filipenses 1:29, ele disse o seguinte: pois a vocês, falando aos cristãos ali na cidade de Filipe, a vocês filipenses, foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Paulo vai dizer: vocês cristãos receberam não apenas o privilégio de acreditar em Deus, de acreditar em Jesus, mas vocês receberam o privilégio de sofrer por Jesus. E o mesmo apóstolo Paulo agora, escrevendo na 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou, em outras traduções, padecerão sofrimentos. Portanto, meus amados irmãos, vejam isso: Jesus, um homem de dores, um homem de sofrimento, está a caminho do seu principal sofrimento, a sua morte na cruz. E é enquanto Jesus está indo para a cruz que nós temos então as três frases, as três vezes que nós vimos no texto dizendo sobre seguir Jesus. O texto vai falar de três pessoas, de três indivíduos que encontraram com Jesus para falar sobre seguir a Jesus. Versículo 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Essa é a primeira pessoa, um homem. O livro de Mateus nos ajuda a entender quem é esse homem. Mateus 8,19 diz que esse homem era um escriba. Esse escriba, ele encontra Jesus e disse o seguinte: eu te seguirei por onde quer que tu fores. Aonde você for, eu também irei. Agora veja, na época de Jesus, embora existisse pessoas pobres, embora existisse pessoas que naturalmente pediam esmola, que mendigavam, a maioria das pessoas na época de Jesus possuía casa. Esse é um dado muito importante. A maioria das pessoas que vivia na época de Jesus possuía casa. Ou seja, a pessoa era pobre, mas ela era pobre com uma casa. A maioria das pessoas possuía casa, tinha onde morar. Saber disso é extremamente importante, porque Jesus estava se colocando numa posição muito abaixo da maioria das pessoas, porque Jesus, ao dizer, quando Jesus responde, e então Jesus responde esse escriba no versículo 58, dizendo: Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Jesus estava dizendo: a maioria das pessoas possui casa, mas eu não possuo uma casa. Agora veja, nós precisamos explicar algumas coisas para que esse texto fique claro. Alguém pode dizer:
Ué, mas Jesus não tinha casa? Jesus não tinha Maria? Maria não tinha onde morar? Sim, o que Jesus estava querendo dizer é, em razão do meu ministério, em razão das minhas obrigações, em razão dos meus compromissos, eu não posso ficar em casa, eu preciso sair para cumprir o mandato, eu preciso sair para obedecer o meu pai, e para obedecer o meu pai, eu não posso ficar em casa, eu preciso sair, conhecer pessoas, viajar pelo país, visitar os enfermos, ajudar os pobres, curar todas as pessoas que precisam. Ou seja, não são as pessoas que vão até a minha casa, mas sou eu que saio da minha casa e vou até as pessoas. É nesse sentido que Jesus está dizendo, eu não tenho casa, eu não tenho onde reclinar, repousar a minha cabeça. Por quê? Porque a minha obra, as minhas responsabilidades, as minhas obrigações me fazem com que eu esteja a todo momento ocupado com o trabalho do meu Pai. Então Jesus vai dizer, agora, veja, Jesus também não está dizendo, olha, não é para nós não termos casa, olha, ter casa é algo ruim. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus, lembrem-se de uma coisa, Jesus certa vez, ele encontrou um jovem que a Bíblia chama de jovem rico, e aquele jovem rico começou um diálogo com Jesus, e Jesus termina o diálogo com o jovem rico dizendo o seguinte, se você quiser ser perfeito, venda todos os seus bens, distribua aos pobres e vem e siga-me. Jesus não disse que todos os cristãos deveriam vender os seus bens e distribuir. Não foi isso que Jesus disse. Por que Jesus disse isso para aquele jovem? Jesus disse isso para aquele jovem, porque Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, ele sabia que o coração daquele jovem tinha o dinheiro em alta estima. Jesus sabia que no coração daquele jovem rico, ele valorizava mais o dinheiro do que ele valorizava a Cristo. Então, todas as vezes que nós temos algo ou alguém que está acima de Deus, que está acima de Jesus, isso a Bíblia chama de um ídolo, e Jesus, ele quer destruir o ídolo. Então, quando esse homem chega para ele e diz, quando andavam pelo caminho, um homem chegou para Jesus e diz, eu vou te seguir. Jesus está dizendo, veja, você tem casa, não é? Se você quiser me seguir, você vai precisar amar mais a mim do que você amar, ficar, permanecer na sua casa. Jesus, ele vai atrás dos ídolos que nós temos em nossos corações. Cada pessoa tem um ídolo diferente. Veja, lembra o que Deus fez com Abraão? Abraão queria um filho, Abraão queria ser pai, Abraão queria ver o cumprimento da promessa de Jesus, que ele seria um pai de muitas nações, e quando aquele filho nasce, temos pais e temos mães, a alegria que nós temos no coração ao ver os nossos filhos nos nossos braços, como nós amamos os nossos filhos. Mas Deus deixou bem claro para Abraão, Abraão, se você não amar mais a mim do que você ama os seus filhos, você não vai ser digno de mim. Portanto, vá e sacrifique o teu filho. O sacrifício que ele deveria fazer era para mostrar, Senhor, eu obedeço a Ti, mesmo que eu tenha que sacrificar a coisa que eu tanto amo, que é o meu filho. O que Deus queria deixar claro é, amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Abraão, você precisa amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Aqui o que Jesus está querendo dizer é, aquele que quiser seguir a Jesus, precisa amar a Jesus, mais do que ele ama o conforto da sua própria casa. Quem não gosta da casa? Do aconchego da sua casa, da segurança da sua casa, da liberdade da sua casa. Mas Jesus, ele vai dizer, se você quiser seguir a Jesus, você vai ter que sacrificar a sua casa.
Jesus não está dizendo, eu não quero que você não fique em casa, eu acho que a casa é ruim. Jesus não está dizendo isso, Jesus está apenas dizendo, eu, para ser o Senhor da sua vida, preciso estar acima de tudo e de todos. A pergunta então que Jesus está fazendo, ou melhor, a afirmação que Jesus está fazendo a esse homem é, você me ama, já que você diz que vai me seguir, você me ama a ponto de não ter onde dormir? Você me ama a ponto de não ter de repente onde comer? Você me ama a ponto de não ter aonde reclinar a sua cabeça para me seguir? É esse tipo de amor que você tem para mim? Porque se você tiver, venha e siga-me. É esse tipo de amor que eu estou pedindo de vocês. E aí você fala, por isso que foi importante ler os versículos anteriores. Jesus estava indo para Samaria, na cidade de Samaria, e eles não quiseram receber a Jesus. Jesus está querendo dizer, você está preparado para ser rejeitado pelas pessoas, assim como eu fui. Pedi para ficar na casa das pessoas, mas na cidade de Samaria, ninguém quis me receber. Veja, eu não sou bem-vindo para ficar nas casas das pessoas. Você está preparado para, ao me seguir, a ser rejeitado pelas pessoas? Ao pedir ajuda, ao pedir comida, ao pedir um lugar para se deitar, e as pessoas vão olhar para você, vão saber que você é um seguidor de Cristo, e muitos deles vão dizer, por você seguir a Cristo, você não vai entrar na minha casa. Você não tem lugar para ficar aqui, não vou te dar comida, nem muito menos um lugar para você deitar ou repousar. Tinha acabado de acontecer com Jesus. Jesus tinha ido numa cidade e não tinha tido espaço para ele. Isso foi algo que aconteceu, que era algo que acontecia com Jesus. Nós vemos também, por exemplo, no nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, lembram-se da história? Jesus com José, em razão deles estarem fugindo em razão daquele recenseamento, eles estão indo de casa em casa, precisando, tem um lugar para me receber? Olha, não tenho lugar, não tenho lugar. Olha, tem um estábulo ali, onde ficam os animais. Se vocês quiserem ficar ali, fiquem ali. Veja, Jesus nasce isso. Jesus não nasce na sua casa. Jesus não tem uma casa. Jesus, ao nascer, ele nasceu num estábulo. Por quê? Para dizer exatamente isso. Sou uma pessoa de dores. Sou uma pessoa de sofrimento. Portanto, meus amados irmãos, Jesus, ao falar com esse escriba, com esse primeiro homem, ele diz, para me seguir, é preciso sacrificar a sua casa, o conforto da sua casa. Mas Jesus não diz apenas isso. O texto continua, a outro, ou seja, a outro homem, a outra pessoa. Eu estou lendo Lucas 9:59. Jesus, o texto diz, a outro Jesus disse, siga-me. Agora o texto diz que é Jesus quem chama. O primeiro homem falou que ia seguir Jesus. Jesus falou, se você quiser me seguir, saiba o preço que você vai ter que pagar. Para o segundo homem, Jesus diz, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Então Jesus fez um convite ao homem, siga-me. O homem olhou para Jesus e disse, Senhor, permita-me, deixa-me que eu primeiro vá sepultar o meu pai. E então Jesus responde àquele homem dizendo, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. O sacrifício da família agora. Na época de Jesus, os enterros, os funerais judaicos aconteciam mais ou menos assim. Quando um membro da família morria, quando um parente seu morria, geralmente as famílias ficavam por uma semana de luto, chorando. Naquela semana, na maioria das vezes, as pessoas que perderam um parente, um pai, uma mãe, um filho, um tio, uma tia, um sobrinho,
eles ficavam em casa, eles não saíam. Então, o que significa que esse texto provavelmente não está falando que esse homem acabou de perder alguém. Porque se ele tivesse acabado de perder alguém, ele não deveria estar na rua conversando com Jesus. O que esse homem provavelmente está dizendo é o seguinte: da mesma maneira, quando você enterra alguém, depois de um período de tempo, a empresa do cemitério chama e fala o seguinte: nós vamos exumar o corpo, ou seja, a carne da pessoa que faleceu já apodreceu, só estão os ossos. E aí eles iam pegar aqueles ossos, colocar dentro de uma caixa e enterrar em um outro lugar. Aquele homem, quando ele está falando, deixe-me enterrar o meu pai, ele provavelmente está falando disso. Meu pai já está enterrado, mas como eu sou provavelmente o primeiro filho, o filho mais velho, eu tenho a responsabilidade de ir enterrar agora os ossos do meu pai, quando chegar o momento. E geralmente isso demorava 1 ano, às vezes mais de 1 ano. Aquele homem, era como se aquele homem estivesse dizendo: Deus, eu quero te seguir, mas agora eu não posso, eu tenho um compromisso familiar. Então Jesus olha para ele e diz: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Vamos deixar claro mais uma vez o que Jesus não está dizendo. Jesus não está dizendo que é errado ir a enterros. Jesus não está dizendo que é errado enterrar os nossos parentes. Jesus está dizendo que toda pessoa que quiser seguir a Jesus, muitas vezes, ele vai ter que abrir mão da sua família. Não é que ele não ama, não é que ele não goste, mas ele vai ter que abrir mão da sua família para fazer a obra de Deus. Não é isso que Jesus está fazendo? Cadê a família de Jesus? Jesus não está... Quem não gosta de ficar abraçado com a sua esposa, com os seus filhos a todo momento, mas para se fazer a obra de Deus, nós teremos que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, talvez vocês aqui e outras pessoas que estejam assistindo sabem que é bom, a Bíblia diz que nós devemos cultuar e vir na casa de Deus, mas às vezes nós viemos sozinhos, podemos ter maridos ou podemos ter parentes que não são cristãos e que não gostam ou não podem ou não querem vir à igreja, mas a gente vem. Quando a gente vem à igreja, a gente não está com a nossa família. Mas por quê? Porque estar com Cristo é muito bom e é importante. Então o texto, Jesus está dizendo: para me seguir, às vezes vocês precisarão sacrificar a sua família. Mas por que eu tenho que sacrificar a minha família? Porque o meu amor a Jesus é maior do que o meu amor à minha família. Com isso nós não estamos dizendo, que fique bem claro, que nós estamos negligenciando a família, que nós não estamos cuidando da família, mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aí você pode dizer: Wellington, talvez isso seja um pouco duro. É o que eu falei, essa mensagem ela fala do preço, do sacrifício de servir a Jesus. Jesus mesmo deixou isso bem claro, acompanhe comigo. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37 e 38. Mateus 10, 37 e 38. Jesus, ele disse: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Repetindo, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Jesus, ele está falando do aspecto do sofrimento, da dor que existe ao seguir a Jesus. E por fim, o terceiro homem com quem Jesus fala
Versículo 61, Lucas 9, 61 agora. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Agora o terceiro homem, uma terceira pessoa, chega até Jesus e diz: eu vou te seguir. Mas, Senhor, antes de eu te seguir, deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. É interessante observar que, quando o profeta Elias chamou Eliseu para ser o seu seguidor, uma das coisas que Eliseu disse é: permita-me que eu volte até a minha casa para eu despedir. E Elias permitiu. Nesse sentido, Jesus está dizendo: seguir a Cristo é ainda mais radical do que seguir a um grande profeta, como foi no caso Elias. Jesus, ele está deixando claro aqui que seguir a ele envolve sempre olhar para frente e não olhar para trás. Mais uma vez, para que fique claro, Jesus não está dizendo: olha, não, é ruim despedir-se da sua família, não, eu não quero que você não goste. Aliás, ao contrário, quanto mais nós amamos a Deus, melhor nós tratamos a nossa família, melhor nós amamos os nossos filhos e filhas. Quanto maior o nosso amor por Deus, maior o nosso amor pela nossa família. Mas Jesus, ele está dizendo: há um preço a se pagar quando você começa a trabalhar na obra de Deus. Há um preço. Jesus diz: aquela pessoa que começa a fazer algo, ele não pode olhar para trás. Olhar para trás nesse sentido é querer voltar. Olha como a minha vida antes era, olha como eu tinha isso, olha como eu tinha aquilo. Jesus diz: existe um sacrifício. Quem começa precisa olhar para frente. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Veja, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando, ou seja, indo para frente, avançando para as coisas que estão adiante. É isso que Jesus está falando. Veja, quando você começa a trabalhar para o Senhor, você sempre olha para frente, você não olha para trás. Ah, eu devia. Não, a partir de agora, você tem um compromisso com o Senhor Jesus e você não pode mais olhar para trás. Depois, o autor aos Hebreus escreve no capítulo 12, dos versículos 1 ao 3, Hebreus capítulo 12, dos versículos 1 ao 3, o seguinte: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Veja, tudo que estiver nos atrapalhando, livre-se disso para seguir a Jesus, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Ele diz: olhem para Jesus. Veja, e aqui está algo. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o quanto Jesus sofreu, mas o quanto Jesus amou. Nós vemos o quanto Jesus padeceu, mas nós vemos o quanto Jesus perseverou. Ele disse: se você
tirar os olhos de Jesus, você vai olhar para o sofrimento, você vai olhar para as dores e você vai querer abandonar. Se você olhar para Jesus, você vai ver que aquele Jesus que sofreu, que padeceu, que chorou, ele aguentou e suportou, e é ele que dentro de você, na sua vida, vai te capacitar para que você continue, mesmo em meio às dores, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo quando você chora, é esse mesmo Jesus que vai nos capacitar. Portanto, meus amados irmãos, Jesus ele falou, para me seguir é preciso sacrificar a sua casa, para me seguir é preciso sacrificar a sua família, e é preciso fazer um sacrifício pela obra de Deus. Eu quero concluir essa mensagem lendo alguns versículos e uma frase. O pastor evangélico protestante Charles Swindoll, ele disse o seguinte: quando você sofre e perde, isto não quer dizer que você está sendo desobediente a Deus. Na verdade, isto pode dizer que você está bem no centro da sua vontade. O caminho da obediência geralmente é marcado por períodos de sofrimentos e perdas. Vou repetir. Quando você sofre e perde, isto não quer dizer que você está sendo desobediente a Deus. Na verdade, isto pode dizer que você está bem no centro da sua vontade, ou seja, no centro da vontade de Deus. O caminho da obediência geralmente é marcado por períodos de sofrimentos e perdas. O apóstolo Pedro, na 1 de Pedro 5, versículo 10 e 11, ele diz o seguinte: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Veja, o Deus que permite com que nós soframos, Ele vai nos restaurar e Ele vai nos confirmar, e é esse mesmo Deus que nos dará forças. O apóstolo Paulo agora escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 17 e 18, Romanos 8, 17 e 18, ele diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Veja bem isso, meus amados irmãos, isso aqui é extremamente importante. Olha o que ele falou: se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. O texto de Paulo ele diz o seguinte: antes de recebermos a glória de Deus, a glória de Jesus, nós precisamos experimentar o sofrimento de Jesus. Antes da glória, sofrimento. Para chegar à glória, precisa passar pelo sofrimento. É isso que Jesus está falando. Vocês vão vencer, mas para vencer, é como eu já disse aqui antes, todo mundo quer vencer, mas ninguém quer lutar. Todo mundo quer ser campeão, mas campeão precisa batalhar, lutar, ter inimigos, vencer os seus inimigos. E é isso que Jesus está falando. Vocês serão vencedores, mas para vencerem, vocês precisarão estar no campo de batalha. Só vence quem está no campo de batalha. E quando você está no campo de batalha, você sofre, mas você vai chegar lá. Mas antes de chegar lá, saiba que você sofrerá. E aí depois que ele disse isso, que antes de chegarmos à glória é preciso passarmos pelo seu sofrimento, ele diz então, no versículo 18, Romanos 8, 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos há de ser revelada. Agora ele diz o seguinte: antes da glória, sofrimento, mas não tem comparação. Vocês vão sofrer, mas a glória que vocês vão receber é muito maior, muito mais forte, muito mais poderosa, muito mais vantajosa, eterna do que o sofrimento de vocês. O sofrimento de vocês vai ser por um período de tempo apenas, mas a glória
a vitória para todo sempre, eternamente. Não tem como comparar. O sofrimento tem tempo para começar e tem tempo para acabar. A glória de Deus será para sempre, sempre e sempre, sem fim. E o apóstolo Paulo diz algo semelhante na 2 de Coríntios 4,17, quando ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação, porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que eles. Siga Jesus, sofra com a sua casa, sofra com a sua família, sofra pela obra, mas sabendo que há uma glória eterna preparado para todos aqueles que estão sofrendo com Cristo e por Cristo. Curva a tua cabeça. Pai, graças te damos, ó Deus, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra, e que sejamos lembrados disso, ó Pai, que existe o sofrimento ao se seguir a Cristo. Existe um sofrimento atrelado, ó Pai, ao verdadeiro discipulado, ao discipulado radical de Cristo Jesus. Nós estamos cientes disso, ó Pai, e sabendo que o Senhor está nos fortalecendo, ó Pai, que o Senhor está trabalhando por nós, o Senhor está trabalhando por nós, de maneira, ó Pai, que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ó Pai, porque o Senhor já disse que nós somos mais do que vencedores, ó Pai. Contigo nós somos mais do que vencedores, ó Deus. Nós estamos com os nossos olhos, ó Pai, olhando para Ti agora, ó Deus. Talvez eu esteja sofrendo, ó Pai, sofrendo a perda do meu marido, sofrendo a perda da minha mulher, sofrendo a perda do meu filho, mas eu sei que isso tudo terá um fim, ó Pai. E quando chegarmos, ó Deus, na Tua presença, estarmos face a face diante de Ti, sabemos que o Senhor limpará dos nossos olhos toda lágrima. Ali não haverá mais dor, ali não haverá mais sofrimento, ali não haverá mais o chorar, e nós estaremos eternamente contigo, ó Pai. A nossa leve e momentânea tribulação, ó Pai, ela é leve, porque o Senhor tem levado os nossos fardos, ó Pai. Nós confiamos em Ti, ó Deus, confiamos em Ti, e sabemos que o Senhor, que começou essa boa obra, o Senhor continuará sendo fiel até o fim na vida de cada um dos seus filhos e filhas, ó Pai. Ó Senhor Jesus, abençoe-nos, ó Deus, derrame a Tua graça, derrame do Teu poder, ó Deus, renova em nós, ó Pai, o nosso ânimo e as nossas forças. Todo aquele homem, toda aquela mulher, toda aquela pessoa, ó Pai, que está sofrendo agora, Deus, por amor ao Teu nome, sofrendo pelo Teu reino, que eles saibam que o Senhor está com eles, que o Senhor é por eles, e que o Senhor os levará até o fim, que eles não serão abandonados. O Emanuel, o Deus conosco, está conosco até a consumação dos séculos. Pai maravilhoso, renova, fortaleça as forças espirituais e físicas dos Seus filhos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.